Pois é, galera, eu doei quase toda a minha coleção. Eu vou explicar as razões que me levaram a tomar essa decisão e talvez isso traga inclusive alguns insights para que você, sei lá, de repente faça a mesma coisa. Então já se inscreve aqui no canal antes da gente começar esse bate-papo, já deixa o seu like, isso é muito importante para levar esse vídeo aqui para mais pessoas. Afinal de contas vai ser uma reflexão muito interessante que nós vamos fazer aqui. Para te explicar por que eu doei boa parte da minha coleção, eu preciso voltar um pouquinho nas minhas origens como colecionador. Eu comecei a colecionar quadrinhos por volta dos 17 anos, mas eu comecei a ler quadrinhos antes. Uma fase de vacas magras, não, as vacas estavam esqueléticas. Era um momento muito difícil da minha vida, meus pais tinham acabado de se separar e tal, e eu até como uma forma de tentar encontrar alguma coisa para fazer naquela época, comecei a frequentar a biblioteca da minha cidade, e ali eu encontrei alguns formatinhos, Batman, X-Men. Foi nesse momento que eu resolvi começar a colecionar quadrinhos, e onde eu comecei a comprar quadrinhos foi em sebos. Na época, quadrinhos em sebo eram bem mais baratos do que os quadrinhos das bancas. Essa realidade não tá bem assim hoje em dia, né? E como eu não tinha grana para sustentar uma coleção assim mensal, de comprando aquelas revistas mensais, né? Porque o dinheiro era muito incerto nesse período, não sabia se eu ia ter no próximo mês e coisa e tal. O que eu fazia então? Eu comprava minisséries, eu comprava histórias fechadas, porque aquilo me dava a possibilidade de ler, reler o material, enfim, eu ficava com aquela coleção fechada ali bacana. O tempo foi passando e idas e vindas acontecendo na minha vida. Teve uma época que eu parei de colecionar e voltei, aí parei de novo, voltei de novo, e no meio disso eu acabei ganhando vários quadrinhos. Eu ganhei coleções inteiras e tal, e eu tinha muita coisa em formatinho. Eu tinha, por exemplo, DC 2000 inteira, eu tinha a liguinha completa em formatinho da Abril, eu tinha muita coisa da Marvel também, Super Aventuras Marvel. Enfim, então eu tinha aquela coleção ali de quadrinhos no estilo formatinho da Abril e tinha, né, aquelas edições no tamanho americano que também saíam pela Abril, até outras editoras também, mas que tinham histórias fechadas ali, especialmente do Batman, tinha muita coisa de Batman. E durante muito tempo eu fiquei com essa coleção, mas cerca de 2 anos atrás eu fiz uma doação grande ali, acho que eu doei uns 300 quadrinhos para uma escola carente. A razão de eu ter doado para uma escola e não ter vendido nada, primeiro porque eu falei, cara, não vou vender isso aqui porque boa parte desse material eu tinha ganhado de doações e tal, e eu achei muito bacana a oportunidade de doar isso para uma escola, porque eu comecei a ler quadrinhos numa biblioteca. E cara, eu não posso reclamar, eu tenho sido muito abençoado, eu tenho comprado vários quadrinhos que eu, cara, nunca sonhei que eu ia ter essa quantidade de quadrinhos maravilhosos que eu tenho, que eu recebo das editoras hoje. Eu até achei que era uma forma, sabe assim, de você devolver a vida, sabe assim, pagar a vida. Não, cara, eu comecei a ler quadrinhos ali numa biblioteca, foi ali que, pô, eu encontrei minha paixão, cara, eu vivo disso aqui hoje. Os quadrinhos, eles sustentam financeiramente a minha vida, e não só financeiramente, mas no sentido de realização pessoal também, cara, porque eu trampo com o que eu gosto, eu trampo com o que eu amo mesmo. E, pô, achei super justo, assim, que, cara, eu vou devolver isso, né, de alguma forma, esperando que, pô, de repente uma criança, um adolescente também tenha essa oportunidade que eu tive. Eu me lembro, inclusive, que na época que eu fiz essa doação, eu li alguns comentários absolutamente mesquinhos, gente dizendo assim, ah, mas as crianças vão rasgar o quadro. Que rasgue, cara, não tem problema não. O importante é que eles tenham contato com o quadrinho, né? As coisas não funcionam assim, a educação. Você acha o quê? Que eu vou pegar minha coleção, vou dar para todo mundo vai adorar, porque a coleção... Não, as coisas não funcionam assim. Algumas pessoas vão valorizar mais, outras vão valorizar menos. Esperar outra coisa é criar falsas expectativas. Então, digamos assim que eu fiz essa doação com uma boa esperança. Uma esperança de que, da mesma forma que eu tive contato com os quadrinhos numa biblioteca, tendo acesso àquilo de forma gratuita, outras crianças e adolescentes tenham acesso a isso também. É uma esperança, não uma expectativa. Percebe a diferença? Os quadrinhos foram doados para uma escola, para uma pessoa bastante responsável, tem uma pessoa que cuida lá dos quadrinhos, então eles estão lá, ninguém tá rasgando os quadrinhos assim não, mas enfim, né, não tem essa expectativa de que, nossa, que coisa maravilhosa, agora o Charlão doou quadrinhos para escola, transformou a vida das pessoas. Não, é só uma boa esperança de que numa tarde chuvosa uma adolescente possa encontrar momentos de diversão com um gibizinho. Mas apesar de ter feito essa doação bastante grande, eu ainda tinha aqui na minha coleção vários formatinhos, muita coisa e tal. E muita coisa, inclusive, cara, que eu tinha comprado lá atrás, lá quando eu tinha 18, 19 anos, que é coisa que eu tenho, sei lá, cara, quase 20 anos na minha coleção. Só que o ano de 2022 e o ano de 2023, especialmente, foram anos muito legais pra mim, muito importantes, não só porque tivemos conquistas aqui no canal, mas também por conta das publicações, cara. A Panini, em especial, tem publicado muita coisa bacana aí, especialmente com 3 edições em especial, 3 tipos de coleções que eu particularmente amo, cara. São os ônibus, essas coleções aqui, as edições absolutas, né, que são materiais mais luxuosos aí de histórias importantes, de histórias clássicas,
mas também as Epic Collection, cara. Isso aqui é maravilhoso. Você tem um encadernado aqui legal pra caramba, com histórias aqui cronológicas, histórias em ordem cronológica, história completa. Muito bom isso aqui. E aí teve um negócio que me pirou ainda mais, que eu comecei a pegar alguns dos formatinhos que eu tinha e comparar com essas publicações que estão saindo atualmente. Fosse Omnibus, edições Epic Collections, ou até mesmo coleções como Sagas, por exemplo. Eu fui comparar, né, o material ali, formatinho da Abril, e com o material atual, e não tem comparação. Eu super consigo entender que tem pessoas que preferem colecionar os formatinhos, eu acho que não tem nada de errado nisso. Tem pessoas, inclusive, que colecionam por que gostam mesmo do formatinho, ou porque preferem, né, tem um gibizinho menorzinho ali para carregar, por questões de nostalgia. Eu super entendo isso, mas em termos aqui, friamente falando, em termos de qualidade de publicação, qualidade de papel, qualidade de tradução, cara, desculpa, Abril não chega nem perto. Até porque quando você vai comparar o material da Abril, você vê que tem cortes, cara, de textos enormes, assim, cortes de páginas, mudanças de personagem. Eu fiz várias comparações aqui no meu estúdio aqui, né, no meu espaço aqui, fui olhando assim, cara, olha como é que tá publicado. Eu fiz muitas comparações, por exemplo, com o Quarteto Fantástico de John Byrne, assim, eu peguei os dois Omnibus que a Panini publicou, pegando tudo que o Byrne fez do Quarteto Fantástico, aí você pega aquilo e pega o formatinho, cara, não dá, é uma distância muito grande, assim. E teve também o fato de que quando eu tinha esses formatinhos, muitas coleções não estavam fechadas, né, e por um tempo eu até tentei, assim, fechar a coleção, por exemplo, de Super Aventuras Marvel e tal, de Grandes Heróis Marvel, e aí tinha, por exemplo, a história lá da Tropa Alpha, que era um material que eu queria ler muito, né, e pô, muito aclamado ali, do John Byrne também, e eu queria fechar essa coleção aí e tal, mas aí você vê que a história começa aqui, depois vai para outro título, depois encerra, não sei o quê. Cara, sinceramente falando, com o passar do tempo eu também fui perdendo a paciência com isso. Primeiro, o formatinho dá muito mais trabalho para você cuidar, ele é muito mais, assim, você tem que ter muito mais cuidado com ele, porque ele estraga com muito mais facilidade, o papel é muito mais frágil, é um material muito mais delicado, que resiste muito menos ao tempo do que um encadernado que a gente tem hoje, capa dura, papel de boa qualidade. Isso aí dura muito mais do que um formatinho, com certeza. E o mais curioso é que fazia tempo que eu não mexia nessa coleção de formatinhos e dessas edições especiais da época da Abril e tal. E aí eu tava cuidando aqui da minha estante, eu tava limpando, aí eu olhei para aquela pilha ali, cara. Eu tava nos 3 nichos, mais ou menos, aqui das minhas estantes, assim, né, frente e parte traseira também da prateleira ali, tudo recoberto de formatinhos, edições especiais. Eu tomei coragem, falei, não, vamos lá, vou cuidar disso aqui. Aí comecei a tirar e comecei a folhear e comecei a ver aquilo, e eu fiquei espantado com a quantidade de coisas que eu tinha há muito tempo, que tava pegando poeira aqui, com as histórias incompletas, com material mais frágil, e que tá sendo tudo republicado, cara. Republicado em sagas, porque collections, edições absolutas, Omnibus, muito melhor qualidade, muito mais fácil de manusear. Eu, como produtor de conteúdo, conto isso também, né? É muito mais fácil você manusear, por exemplo, pegar um Omnibus, 2 Omnibus, ou encadernado, que seja, algumas edições de sagas, ou você pegar 12 formatinhos para tentar pegar uma informação ali da história, aí você tem que tirar aquilo do plástico, você mede aqui, bota no plástico, o negócio é meio complicado. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa de novo, cara, assim, eu dei uma limpada da minha coleção, peguei aqueles quadrinhos todos ali, tinha coisas inclusive da Panini, revistas mensais e tal, e doei pra escola de novo, mandei tudo para a escola dos meninos lá. E como eu disse, né, existem inúmeras maneiras de se colecionar quadrinhos, e quem sou eu aqui para ditar como você deve colecionar? Você coleciona como você achar melhor. Mas eu quero trazer uma reflexão sim para você, tá? Eu vejo muita gente falando assim, ah, pô, tem problema de espaço, às vezes tem, né, quadrinhos ali, às vezes até familiares reclamam, pô, esse quadrinho aqui tá feio, porque vamos combinar, formatinho não deixa a estante bonita não. Não deixa, tá? Então reflita aí, de repente vale a pena você trocar esses quadrinhos, seja doando ou vendendo, aí cabe a você decidir isso, mas, pô, será que não vale a pena você vender esse negócio, comprar os encadernados mais bonitão aí, capa dura, uns Omnibus que estão saindo? Tem gente que fica falando mal dos Omnibus, eu não consigo entender isso, cara, como é que alguém pode gostar de quadrinho e não gostar de Omnibus? Isso pra mim não faz o menor sentido. Se você gosta de quadrinhos, você quer ler mais quadrinhos, não é isso? E se você tem isso, cara, muito bem ali encadernado, com fases completas, pô, cara, eu realmente tenho dificuldade de compreender, não entra muito na minha cabeça assim, como assim as pessoas não gostam de Omnibus? E não é nem isso por ser Omnibus, é o conceito de você ter isso organizado de uma forma,
mais objetiva, você tem poucos volumes, pode ser a Epic Collection, pode ser até as sagas, não é o Omnibus especificamente. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender pessoas que reclamam desses tipos de publicações mais novas. A verdade, galera, é que nós estamos na melhor fase para colecionar quadrinhos da história do Brasil. Ah, é caro, sim, é caro, mas vamos ver uma coisa, se você for pegar uma coleção aí, tipo Super Aventuras Marvel, e for fazer ela fechadinha aí, bota na ponta do lápis, hein? Sei não, de repente você compra todas essas histórias em formatos ônibus, porque não saiu tudo evidentemente ainda, mas deve sair aí nas sagas, Epic Collections, porque vem muitas publicações por aí. Cara, você ter tudo isso organizado, tudo isso bonitinho na sua coleção, deixa uma estante bonita assim, com material que é muito mais durável, vai te dar muito menos trabalho. Você vai ler a história com completude, o começo, meio e fim. Tem várias Epic Collections, edições absolutas e ônibus em promoção nesse momento na Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição os links dos materiais que eu já li e recomendo pra você, tá? Porque tem vários ônibus aí, não li todos ainda, a gente tá correndo. Inclusive eu tô lendo um aqui agora, ó, que é um desses aí, ó, tá? É o Warlock, por exemplo, tá? Tá sem a sobrecapa, mas é um desses materiais que saiu em formatinho, cara, você lê isso aqui, ó, tudo organizado, é coisa linda. Tá? Mas tem vários outros aí que eu já li, que já tiveram resenha aqui no canal, e aqui na descrição eu vou deixar links pra você de recomendações, tá? E se você tá a fim de conferir as resenhas que eu fiz desses materiais que eu vou recomendar pra você aqui, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição desse vídeo, também com os vídeos para você conferir. São materiais que eu realmente li na íntegra e eu estou recomendando para você, de repente, aí fazer sua coleção de ônibus, sua coleção, por exemplo, de Epic Collections. São quadrinhos sensacionais, de muito melhor qualidade. Você vai ler, a sua leitura vai ser mais qualificada também, porque você vai ler a fase completa ali, dentro de um volume, dentro de 2 volumes. É uma coisa que, na minha opinião, vale muito o custo-benefício. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre isso e qual título você está esperando de repente. Você já fez essa troca ou não? Você tá esperando ali um momento certo para comprar o ônibus, né? Vai sair, por exemplo, Mulher Maravilha, do George Pérez. Vai sair, por exemplo, o Arqueiro Verde, do Mike Grell. Você vai trocar suas revistas dos caçadores. Eu tinha os caçadores aqui, eu mandei tudo pra escola. Porque eu tenho ônibus, claro. Deixa o seu comentário aqui, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração.